ensinar, mas Timóteo também, ele sabia a maneira que Paulo, ele vivia. Então é isso que eu quero conversar e compartilhar com você. E aí o tema da palavra de hoje é uma pergunta. As pessoas podem te seguir de perto? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder e aprender. As pessoas, elas podem te seguir de perto? E aí já fica para você a primeira reflexão desta noite. Elas podem te seguir de perto? As pessoas podem estar perto de você? E por que isso? Porque eu estava, desde o domingo passado, eu venho pensando em algumas coisas, compartilhando no grupo familiar, o quanto que a irmã Edith deixou aqui para nós um exemplo de vida. E eu compartilhei aqui depois, compartilhei no grupo familiar, e eu falei da responsabilidade que nós temos de continuar aquilo que as pessoas fazem pelo Evangelho. Então, são sucessões. As pessoas deixam algo aqui na igreja, depois vem outra pessoa e continua. Vamos ver aqui que a gente viu um grupo de louvor diferente tocando, os mais jovens, né? Com exceção de um só, mas os outros mais jovens. E o que a gente pensa é sucessão. Então, como é que esses jovens vão continuar aquilo que os mais velhos deixaram? Né? Como vocês vão continuar aquilo que eles vão passando para vocês? E a gente pensa, que responsabilidade, não é verdade? Que responsabilidade é, porque eu preciso continuar. Eu preciso manter e melhorar no nível ainda maior. E aí, diante disso, vem a primeira responsabilidade, daquele que vai transferir o cajado, daquele que vai passar a responsabilidade para os mais jovens. Para que esses mais jovens possam continuar a obra. Para que esses mais jovens possam continuar a obra que Deus ele tem. Então assim serve para você que é pai, para você que é mãe, você que tem um ministério, você que ensina alguém. Será que essas pessoas, elas podem seguir você de perto? Será que os seus filhos, mãe, será que os seus filhos, pai, eles podem seguir você de perto? Você que é líder, você que tem um ministério, será que os seus liderados, você que discipula, será que ele pode seguir você de perto? Ele pode andar um dia com você? Não tem aquela campanha, eu não sei o que você faz, mas é uma campanha para passar o dia com o seu ídolo, né? Digamos assim, né? E será que aquela pessoa que você ensina, ela pode caminhar com você durante uma semana? Será que ela pode dormir na sua casa? Será que ela pode entrar na intimidade da sua vida? Será que ela pode conhecer você, não só no ambiente eclesiástico aqui na igreja, mas fora? Será que ela pode ver as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas? Será que ela pode ter maior proximidade de você? Então, a nossa geração, ela precisa de uma referência. Nós precisamos ser referência para aqueles que estão abaixo da nossa autoridade. Nós precisamos ser exemplos para essas pessoas que estão ouvindo de Deus através de nós. Nós precisamos transmitir um testemunho de vida cristã para estas pessoas. A nossa geração atual, ela não quer só ouvir, mas ela quer ver nós vivendo aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos. Então, se você tem um filhinho pequenininho e você fala, olha, não fala palavrão. E aí, se um dia você fala palavrão, ele vai te corrigir logo na hora. Mãe, olha, você está falando palavrão. Olha, filha, não quero que você assista isso ou faça isso. Ah, mas eu vejo você fazendo isso. É assim ou não é? Então a nossa geração, ela não vai mais aceitar apenas a imposição.
ela quer exemplos. Talvez a geração mais passada, em época de ditadura, de repressão, onde bastava só uma imposição de voz e de palavra, era suficiente. Hoje mais não. Hoje as pessoas querem, elas estão esperando que nós possamos ser os primeiros a viver aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós falamos. E para isso, eles precisam nos seguir de perto. Nós precisamos de pessoas que digam, olha, façam o que eu faço. Façam o que eu estou dizendo e façam o que eu faço. Como Paulo falava, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, a gente tenta transferir a responsabilidade e falar, Paulo era Paulo, Jesus, ele era Jesus, e você é o quê então? Você é quem? Você precisa ter essa responsabilidade de dizer, olha, você deve seguir a Jesus assim como eu sigo. Você deve viver assim como eu vivo. Olha, filho, eu quero que você seja um cristão assim como eu sou um cristão. Olha, filho, eu quero que você aprenda a palavra de Deus assim como eu vivo a palavra de Deus. Só que um grande problema é que nós estamos carentes dessas pessoas. Pessoas que de fato assumem a responsabilidade de passar o verdadeiro exemplo de vida para as pessoas. A igreja brasileira hoje, ela está crescendo dessas pessoas que transferem vida, que passam um modo de viver como Cristo para outras pessoas. Que nós possamos orar a Deus, que nós possamos clamar ao Senhor aqui na igreja em Guarulhos, aqui nas igrejas do nosso Brasil, do nosso mundo, que Deus ele possa levantar pessoas que transfiram vida, pessoas que vivam como exemplo, que nós possamos orar para que em nossas casas, na nossa família, nós possamos orar para que o pai, para que a mãe sejam pessoas que transmitam exemplos. Aonde o pai fala assim, olha filho, obedeça e respeite a sua mãe. Mas aí o filho vê o pai desrespeitando a própria mãe. Isso não condiz com a verdade. E que a gente possa orar e clamar e buscar e aprender que o próprio pai que ensina para o filho respeite a sua mãe, obedeça a sua mãe, ele seja o primeiro, sim, a obedecer a própria esposa, ouvir a própria esposa e respeitar a própria esposa. Então nós precisamos aprender a transferir vida. Nós precisamos aprender a ser um exemplo para as pessoas. E as pessoas precisam nos seguir de perto. Então, quando Paulo ele fala assim, olha Timóteo, você tem me seguido. Você tem me seguido de perto. Você tem seguido a minha doutrina. Você tem seguido de perto a minha doutrina. Tudo aquilo que eu tenho ensinado, tudo aquilo que eu tenho passado para você, não é só palavra. Não é só dizeres, mas você tem visto o quanto que eu tenho vivido. O quanto que da palavra de Deus, que você prega, que você fala, que você ora ao Senhor. O quanto que você tem vivido. O quanto que você pode dizer lá na sua casa, olha, filho, marido, esposa, mulher, não sei quem, você que tem seguido de perto a maneira que eu tenho vivido a palavra de Deus. Você que tem seguido de perto todos os meus ensinamentos, você tem visto que eu sou o primeiro a orar. O que a gente fala no treinamento discipulado, não adianta nada você falar para o seu discipulando ou para o seu discípulo, olha, ore
Todos os dias. Faça a sua devocional todos os dias. E você não pega a Bíblia nem um dia da semana. Então, o primeiro a cumprir aquilo que fala deve ser aquele que está transmitindo a mensagem, ou seja, você mesmo. Que você seja o primeiro a transmitir. E aí algumas perguntas para você responder a você mesmo. E as pessoas, elas podem ficar perto de você. As pessoas, elas podem ficar perto de você. Essas pessoas, elas podem ir na sua casa. Porque uma coisa é eu vir para a igreja, me perfumei, tomei um banho, já vim com a mentalidade de vir para a igreja. Outra coisa é chegar do meu serviço, acelerado, nervoso, e ter alguém lá na minha casa esperando. Ou vendo eu cumprimentando a Patrícia, meus filhos, como é que eu me relaciono lá na minha casa. Essa é outra situação. Uma coisa é eu aqui falando sobre Deus, sobre paciência, sobre amor. A outra coisa é eu chamar o Lucas para entrar no meu carro e dirigir e andar comigo. E alguém me fecha, alguém buzina alto para mim. E aí como é que eu vou reagir com aquela pessoa que está tirando a minha paciência? Como é que ele vai ver a minha reação nessa situação? Então essas pessoas, elas podem ir na sua casa. Essas pessoas, elas podem andar com você. Elas podem andar com você de fato. Ela pode passar um dia com você. Ela pode passar uma semana com você. Ela pode fazer tudo o que você faz. Ela pode assistir tudo o que você assiste. Ela pode falar tudo o que você fala. Ela pode fazer tudo o que você faz. Ela pode te ver de perto. Essa pessoa, ela pode ver você de perto. O seu filho, ele pode ver você de perto. Quantos pais falam para o filho, olha, eu não quero você vendo pornografia. E o pai, na hora que está sozinho lá, ele acessa o canal de pornografia e fica assistindo. Quantas mães fala para o filho, respeite seu pai, obedeça ao seu pai, e a mãe é insubmissa. A mãe não honra a palavra de Deus na submissão. Como nós queremos que nossos filhos aprendam a palavra de Deus, de nós, se eles não podem nos seguir de perto? Como nós queremos que os nossos liderados aprendam sobre o Evangelho de Cristo, se eles não nos podem nos seguir de perto? Porque nós não estamos seguindo, nós só estamos falando. Então Paulo ele fala assim, olha, Timóteo, você tem seguido de perto a minha doutrina. Você tem seguido de perto o meu modo de viver. Então fala assim, modo de viver. Modo de viver é a maneira que você conduz a sua vida. É a sua conduta. Modo de viver é a maneira que você conduz a sua vida, a sua conduta. E aí eu vou dizer para você quando não se era um exemplo de conduta. Tudo aqui que eu vou falar agora é quando não é um exemplo e como ser um exemplo. Então eu vou pegar cada trecho que Paulo ele fala aqui, cada palavra que ele fala, e eu vou dizer assim, olha, primeiro, como não ser um exemplo, e depois, como ser um exemplo. Então ele fala, você tem seguido de perto a minha conduta, o meu modo de viver. Como não ser um exemplo de conduta? Primeiro, nós brasileiros somos conhecidos pelo nosso jeitinho, que é o famoso jeitinho brasileiro.
O nosso jeitinho brasileiro é: nós damos jeito para tudo. Aqui é o Brasil. Aqui você consegue tirar documento, aqui você nem precisa ir lá no Poupatempo para pegar a sua habilitação, ou nem precisa entrar na faculdade. Você vai lá e paga um valor e você consegue o seu certificado. Pode pegar até da USP se você quiser. É só você pagar. Não precisa nem estudar. E aí nós, cristãos, brasileiros, nós esquecemos da ética cristã. Onde a ética cristã ela não vem para se corromper com o mundo. Só que nós esquecemos disso. E damos um jeitinho para levar alguma vantagem. E alguns de nós, cristãos, sem vergonhas, falamos assim: Deus conhece meu coração. Deus, Ele sabe como é difícil. Eu não tenho outro jeito, Deus. Vai ter que ser desse jeitinho mesmo. E a gente coloca Deus em meio à nossa falcatrua. Deus em meio ao nosso jeitinho. Nós colocamos Deus em meio à nossa falta de fidelidade com Ele. Como as pessoas vão nos seguir de perto se nós somos os primeiros a querer ganhar vantagem em cima? Eu vou trabalhar, quero sair mais cedo do meu trabalho. Ser um cristão, um homem de fé. Fica com o meu crachá e bate o meu ponto para mim, que eu vou embora. Dando um horário, você vai lá e bate o cartão. E a gente fica leve, a gente fica em paz com isso. Como é que as pessoas vão nos seguir de perto, se a nossa condição de servo de Deus aqui é querer levar vantagem em algumas coisas, é querer dar um jeitinho em tudo? O que você tem feito? Olha, eu queria ter a net na minha casa, só que eu não consigo instalar. Eu vou atrás do Gato Net. Aí eu conheço um cara aí que instala, faz uma instalação e tal. Nem o FBI consegue pegar isso na minha casa. Aí você vai lá e aí vai o seu discípulo, o seu discípulo lá na sua casa, vai assistir lá e vai ver: nossa, você tem todos os canais abertos. Ele fala: Deus abre todas as portas. Deus é fiel na minha vida. Nem o boleto da net você tem. Quantos gatos tem na sua vida? Patrícia tem um, que sou eu. Né? Isso, tem 3. Né, Patrícia? Então, como o único gato sou eu, você não pode ter nenhum. Então, qual jeitinho você tem dado? Qual jeitinho você tem dado? Olha, comprei esse celular aqui, fala um celular novo, iPhone, alguma coisa aí. Estou te vendendo um iPhone X por R$800. Tá muito barato. Que oportunidade Deus está me dando. Você tem nota? Não tenho nota. Mas leva aí. E aí você vai lá e compra um celular que é furtado, que é roubado. E receptação é crime. Aí está lá o irmãozinho lá, cumprindo prisão. Cumprindo prisão, né? Não vai ser preso, não sei, enfim. Mas fora da lei. Então, o seu modo de viver, ele se afasta dos princípios éticos bíblicos. Quando as pessoas se surpreendem, quando você diz que é cristão. Você é crente, eu não sabia. Você é cristão, não acredito nisso. Nossa, você é o cristão mais legal que eu conheço. Porque você faz de tudo que eu faço. Você tem a mesma maneira de viver que eu tenho. Nem sabia que você era cristão. Você parece tanto comigo que eu não sabia. Então, como é que tem sido o seu modo de viver? Será que você faz a diferença? Será que você é diferente? Será que você vive com princípios diferentes? Como ter um exemplo de conduta? Primeiro, glorificando a Deus em todos os atos.
Deus, você foi chamado para glorificar a Deus. Deus, ele precisa ser glorificado em todos os seus atos. Tudo aquilo que você faz e não exaltar o nome de Deus, irmãos, não faça. Tudo aquilo que você fizer e não honrar a fé que você leva, não faça. Se afaste. Que os teus atos venham glorificar e exaltar o nome de Deus. Segundo, reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Para ser um exemplo no modo de viver, eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Deus precisa estar em tudo. Jesus Cristo precisa estar em todas as áreas da sua vida. Não tem, como eu já disse algumas vezes, não tem um compartimento para você deixar o Jesus lá de lado. Falar, Jesus, fica aí que agora aqui é comigo. Aqui eu vou resolver. Não dá. Ele precisa estar em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Se você vê que você começa a estar encontrando uma namorada, um namorado, falar, não, esse namoro ele não vai glorificar Deus. Essa pessoa não dá para eu reconhecer Deus nesse relacionamento, você vai precisar sair. E muitas pessoas não tem conseguido ter um modo de viver alinhado à vontade de Deus por covardia. Não tem coragem de renunciar aos próprios prazeres pela palavra de Deus. Não tem coragem de renunciar aos próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Sabe que é verdade. Sabe a verdade. Ouviu a verdade. Ouviu de tudo, conhece toda a verdade, mas não pratica. Isso é covardia. Que você possa ser um homem e uma mulher de Deus. Que nós possamos ser corajosos, ter ousadia, ter coragem de abrir mão de tudo o que me impede de reconhecer Deus em todos os meus caminhos. A gente precisa viver tranquilo. Nós precisamos ter paz. Viver assim preocupado, eles vão me pegar, eles vão descobrir. Você tem que ser, como a Bíblia diz, nós não podemos, me deu um branco agora, de repreensão, ser dignos de repreensão. Alguém lembra algum versículo sobre repreensão? Me deu um branco agora. Não me lembro agora, eu deveria ter anotado aqui. Mas, ser irrepreensível. Ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Aquele que não está sujeito à repreensão. Por quê? Porque o modo de viver dele está alinhado. Perfeitamente alinhado, ele está tranquilo. O ruim é você viver assim, uma hora vão me descobrir. Uma hora vão ver. Você está na sua casa, chegou o pastor, muda de canal. Olha, chegou, agora eu vou dar discipulado, quieto. Todo mundo bonzinho. Todo mundo se respeitando. Vamos mudar. Sorrir, alegria, alegria. Vamos mudar. Não. Porque chegou agora um irmão da igreja. A gente tem que fazer que nós somos a família doriana. Todo mundo perfeito. Não existe perfeição, né? Todos nós erramos. Todos nós somos falhos. O que nós não podemos ter é viver dentro de máscaras. Segunda parte. Ele fala assim: você tem seguido a minha intenção. Então, repita comigo, intenção. Intenção está relacionada ao propósito. A minha Bíblia fala propósito. Olha só. Paulo, ele tinha um propósito. Paulo tinha alguma coisa que movia a vida dele. As pessoas podem seguir você e podem enxergar os motivos que faz você viver. Que motivos? Por quais motivos você tem vivido? Por quais razões você tem estado aqui?
Qual tem sido a inspiração da sua vida? Qual tem sido a sua intenção de vida? E aí, quando que não é um exemplo de propósito? Quando não é um exemplo de propósito? Primeiro, quando as suas ações não condizem com aquilo que você fala. Já falei no início. Quando você se mostra ter um propósito de vida, mas toda a sua retórica, toda a sua fala de propósito de vida não condiz com o seu modo de viver. Então imagina alguém chegando, vou dar um exemplo falando aqui para a Patrícia. Olha, a Patrícia, ela fala muito bem. Ela fala bem, mas ela não vive o que ela fala. Fala muito bonito, mas os propósitos dela não estão alinhados. A fala dela, que dá a entender que ela tem o propósito dela não está alinhado com aquilo que ela está vivendo. A gente fala assim, essa pessoa fala demais. Alguém gosta de ouvir alguém que fala, e você sabe que ele não vive uma gotinha no que ele está falando? Alguém gosta? Dá um embrulho na gente, não dá? Não dá um embrulho? Hã? Isso! Ranço. Tem gente que até com camisa de ranço, né? Dá essa palavra nova. Dá ranço. Por quê? Porque a pessoa fala bonito. Ela fala tanto. E essas pessoas até querem nos corrigir. E a gente fala, nossa, mas quem é aquela pessoa para nos corrigir? Né? Quem é aquela pessoa para nos corrigir? Então, os nossos propósitos precisam estar alinhados. As pessoas precisam ver que em nós existe uma intenção verdadeira. Não é só fala, mas é vida. Então fala de perdão, mas não perdoa. Fala, olha, Adriana, você precisa perdoar. E eu nem olho para a cara do Wellington. E eu falo, você precisa perdoar. E o cara está aqui rastejando, e eu não estou nem aí para ele. Tem valor o que eu estou falando para você? Nem um pouco. Então, acho que C.S. Lewis que fala, é muito mais fácil falar de perdão, né? O difícil é quando você precisa perdoar. Aí vem um grande desafio. Então, como é que eu vou falar de perdão? Como é que eu vou pregar do perdão de Deus? E eu não consigo perdoar aquele que está do meu lado. Quando eu falo de disciplina, olha, eu sou uma pessoa que preza muito por disciplina. Você deve ter uma vida disciplinada, uma vida alinhada, uma vida organizada. Mas, se a pessoa vai seguir você de perto, fala, peraí, olha, não é muito bem assim não que esse cara está me ensinando, porque ele é meio desorganizado. Ele fala para eu ler livro, mas a última vez que ele leu um livro foi há 5 anos atrás. Então, como é que ele fala para mim de disciplina e ele é indisciplinado? Quer outra coisa para pegar? Sobre horário. Olha, vamos ser rigorosos no horário. E aí eu falo para os irmãos, vamos chegar na igreja às 6 horas. Aí eu chego às 6:30. E aí, que exemplo eu vou estar dando para vocês? Né, Geneon? O Geneon gostou dessa. Que exemplo eu vou estar dando para você? O grupo familiar, 8 horas. Vamos lá. E aí, eu chego lá no grupo familiar todo dia, 8:30. Já passei muito por isso, viu? Eu lembro que eu chegava na reunião, assim, não era líder, não era pastor, aí recebi a ligação do meu líder, vai orando aí que eu estou chegando. Eu falo, todo dia eu tenho que ir orando, esperando o cara chegar. A gente fica bravo, não fica? Porque a pessoa exige algo de nós e não faz isso. Então os nossos propósitos precisam estar alinhados com aquilo que nós falamos.
Nós precisamos ser pessoas que honram os nossos compromissos. Fala de estudar e não estuda, fala de ler e não lê, fala de trabalhar e não trabalha, fala de crescer e não cresce. Então, será que essas pessoas podem seguir você de perto? Eles podem passar o dia com você, podem passar uma semana com você, podem fazer a mesma coisa que você faz. Como ser alinhado no propósito? Primeira coisa, alinhe o que você fala ao que você vive. Eu escrevi meio errado aqui, né? Alinhar o que fala ao que vive, é isso. Alinhar o que fala ao que vive. Cadê a Juliana para me corrigir aqui? Alinhar o que... Só basta olhar para ela, eu já vejo que eu falei errado aqui. Alinhar o que você fala ao que vive. E quantas vezes eu estou lendo uma palavra assim, é um grande erro. Eu vou pedindo para Deus me corrigir. E eu falo assim, nossa, eu posso pregar isso. E aí Deus fala para mim, não, você precisa viver isso. A gente ouve alguma coisa, começa ali e fala, nossa, dá para eu pregar isso, dá para eu falar isso. Não. E Deus vem toda hora e fala, não, você precisa viver isso. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso. Então a primeira coisa é, seja o primeiro a viver. Seja o primeiro a viver. Tudo que você quer de transformação na vida das outras pessoas, peça para Deus fazer na sua vida. O que você quer que a outra pessoa faça, que você possa ser o primeiro a fazer e pedir para Deus fazer na sua vida. Segundo, toda área da sua vida precisa estar alinhada ao seu propósito. Então, às vezes, a gente diz que tem um propósito de Deus, mas a nossa vida, ela não está alinhada aos propósitos de Deus. Então, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, elas precisam estar alinhadas a um único propósito. E terceiro e último, tenha Deus como único propósito em sua vida. Para que as pessoas possam te seguir de perto e aprender mais de você, tenha Deus como único propósito em sua vida. Amém? Já cansaram de me ouvir? Não pode mentir, estamos na igreja, Deus está vendo. Então vamos lá, hein? Terceiro, você tem seguido de perto a minha fé. Fale fé. Fé. Então, você está lá ensinando para os seus filhos sobre fé, está ensinando para os seus liderados sobre fé, e aí acontece uma coisa, você perde o seu emprego, você entra em pânico, já fica desesperado, já fala, acabou o meu mundo. Não estou dizendo que você não pode ficar desesperado, que não pode. Não, você pode ficar tudo isso. Mas é como você vai reagir diante e com isso que você está sentindo. Porque a gente fica mesmo, é natural. Mas é como é que você vai reagir com tudo isso que vem no seu coração. Aí está a questão. Você vai continuar ou você vai desistir? Porque fé é a certeza daquilo que é possível. Então, eu estou bem, estou aqui, saudável. O Lucas, vamos supor que está doente, fala, Lucas, olha, tenha fé, vai dar tudo certo. E ele está lá quase morrendo, só o pozinho. E eu estou lá, não, Lucas, vai dar certo, levanta. É muito mais fácil para mim falar, não é verdade? Do que para ele que está ali. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não estou no grupo familiar. Não posso exagerar, né? Mas que dá vontade, dá. Vocês não vão saber o que eu quero fazer. Na terça eu faço, gente. Perdi agora. Acho que eu fiquei constrangido, envergonhado. É fácil falar. Então, e quando você estiver passando por isso? E qual exemplo você vai dar para eles? Qual exemplo de fé você vai dar para essas pessoas? Que exemplo de fé você vai dar para eles? Ou você vai ser o primeiro? Quando
não é um exemplo de fé? Primeiro, quando você deixa de pregar o que um dia pregou. Olha, mas você já me ensinou isso, você já pregou isso. E você fala, acabou. Eu não vou mais, eu não consigo mais. Quando você deixa de viver o que você viveu. Cadê aquele tipo de vida que você tinha? Cadê aquela vida de fé que você tinha? Você deixa de ser um exemplo de fé quando você deixa de viver daquela maneira que você vivia. Como é que eles vão te seguir de perto se você deixa de viver dessa forma? Quando você deixa de acreditar naquilo que um dia acreditou. É triste você ter um líder, alguém que te ensinou e deixou de acreditar naquilo que um dia ele acreditou e mais, e fez você acreditar naquilo. Como ser um exemplo de fé? Olha, irmãos, seja sincero. Não se envergonhe em chorar. Não se envergonhe em se entristecer. Não se envergonhe em ser fraco. A gente não pode construir uma imagem de que líder, ou mãe, ou pai é super-herói, é superman, é invencível, é imbatível. Isso é mentira. A gente não é imbatível coisa nenhuma. A gente cai, a gente chora, a gente se frustra, a gente se cansa. A gente tem vontade de jogar toalha, a gente tem vontade de jogar tudo para o alto. A gente tem. Só que a gente vai mostrar que mesmo assim nós continuamos. Porque nós temos fé em Deus. E nós sabemos que Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o exemplo de fé que você vai passar. Não é esconder o choro, não é esconder a lágrima, não é esconder a cara batida. Não, você não precisa disso, não. Mas é falar, olha, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou chorando. Mas eu tenho fé que Deus Ele vai continuar me abençoando. Então declare e anuncie a sua base de fé. Compartilhe os atos de Deus em sua vida. Ser um exemplo de fé é compartilhar tudo o que Deus Ele faz na sua vida. Eu sempre falo, olha, não tenha vergonha de testemunhar. Tem irmão que tem uma vergonha de vir aqui à frente testemunhar. Quanto o seu testemunho ele pode abençoar as outras pessoas. Quanto que o seu testemunho pode abençoar. Eu lembro uma vez, o Geneão me mexeu, eu lembrei de estar no grupo familiar, eu levei um amigo meu, e o Geneão deu o testemunho dele, da vida dele, da conversão, quando ele estava no mundo e quando ele voltou para Deus. E eu voltando com o meu amigo, ele falou assim, nossa, como a palavra daquela pessoa me tocou, como que a vida que ele tinha é igual a minha. E ele viu quanto que Deus ele pode mudar a vida dele, como mudou a vida do Geneão. Então, como a gente não pode guardar o que Deus fez nas nossas vidas, a gente precisa compartilhar, anunciar, para fortalecer a fé um do outro. Amém? Agora já cansaram? Olha só, hein? Deus está vendo. Quarto, longanimidade. Fala assim, longanimidade. Aí pega. Você tem visto de perto a minha longanimidade. Eu lembro uma vez, lá em Jaçanã, eu era jovem, adolescente, e uma irmã, ela levou o filhinho dela lá na frente, pediu para orar. Irmãos, eu peço oração pelo meu filho, que esse moleque aqui é só... E dava uns tapas nele assim, ó. O moleque... Pá. E batia no menino, e chamava ele de sei lá, de capeta, alguma coisa assim, e dava uns tapas na cabeça dele. E como é que uma mãe, ela vai falar de longanimidade se ela não consegue se controlar diante do filho? Porque uma coisa é você bater no seu filho para corrigir. A outra coisa é você bater nele quando você está bravo. Eu já vi uma vez, quando era criança na rua, tinha uma mãe, a mãe atrás do meu amigo, mas ela ia com chute, ela ia com soco, dando rasteira. E como é que você
corrige o seu filho? Será que você só vai corrigir ou bater quando você está bravo? Aí não adianta. Ele está descarregando a sua raiva nele, você não está educando. E quantos nossos filhos carregam a ira nossa com eles do que a educação, do que a correção? Porque corrigir a gente não corrige, a gente dá chinelada. Tem uns pais que querem miro ao alvo, né? O menino sai correndo, você joga assim o chinelo assim para acertar o moleque. Então, longanimidade é tardar em se irar. Tardar em irar-se. E você? As pessoas podem seguir você de perto e pode ver o seu longo ânimo. Uma pessoa que tem um longo ânimo para lidar com as situações. Ou você fala de longanimidade, mas você é uma bomba explosiva. Toda bomba é explosiva, né? Você é uma bomba que está pronta a explodir. Um campo minado. Então, quando não se é um exemplo de longanimidade? Quando você responde aos outros de forma grosseira. Como é que você responde? Como é que você lidar com as pessoas? Tinha um humorista que falava assim, tolerância zero, era uma coisa assim, não é? Então, como é que nós, cristãos, longânimos, falamos assim, comigo, tolerância zero? Como assim? Né? Cadê a longanimidade? Cadê o fruto do Espírito? Será que eles podem acompanhar você de perto para ver a longanimidade? Que você é uma pessoa de longo ânimo, que consegue parar e pensar. Quando não é? Quando você é um grosso, quando você é uma grossa, quando você responde de forma grosseira, quando você é uma bomba pronta a explodir, um campo minado. As pessoas ficam com medo de falar com você, porque sabe, se qualquer coisa, buf, explode. Ah não, vai você, eu vou atrás, só me protegendo, porque aquela ali, E aí? Você que fala do amor, da paz, do perdão, da paciência, as pessoas podem seguir de perto a sua longanimidade. Elas podem ou não. Como ser um exemplo de longanimidade? Primeiro, pensar antes de agir. Primeiro pensa. Estava eu... Tá ao vivo, né? Mas vou falar. Estava eu... Vocês vão saber logo também o que é. Estava eu... Recebi uma mensagem, eu falei, não vou abrir, era feriado, eu falei, não vou abrir, que é problema, deixa lá. Quero sair com a Patrícia, o Carlos foi junto também, né? Aproveitei meu dia, na quarta-feira vou trabalhar, beleza, abri. Recebi uma mensagem muito triste da nossa diretoria. Aí na hora eu queria responder. Eu falei, não vou responder. Porque se eu respondesse, naquele exato momento, ia dar ruim. Então, eu precisava respirar, pensar, orar muito a Deus. Não respondi ainda. Então, porque se a gente fala, não, agora eu vou resolver. Não dá não. Me segura, né? Tem um corajoso que fala, me segura, né? Ele não vai para frente, né? Espera alguém segurar ele. É tão corajoso que fala, me segura, né? Se soltar o cara, ele fica parado, ele até foge. Quando você está segurando, ele está indo para cima, né? Eu lembro que tinha uns amigos que era assim. Então, a gente precisa pensar antes de agir. Não dá para você reagir na hora. Você vai falar coisas que você vai se arrepender no futuro.
Você vai fazer coisas que você vai se arrepender no futuro. Se cale, se cale. Faça silêncio. Faça silêncio. A gente quer resolver tudo na hora, a gente quer conversar tudo na hora, a gente quer jogar para fora na hora. Não, não é assim. Tenha um longo ânimo. Primeiro, pense antes de agir. Teve um cara que eu só vi a reportagem, muito rápido, que ele levou um tiro no trânsito, porque ele falou assim pro cara, passa por cima. E o cara saiu lá e deu um tiro e matou ele. Eu sei por cima. Então a gente perde o controle e sofre consequências graves por conta dessa perca de controle. Segundo, haja conforme a vontade de Deus. Então, depois de pensar, orar, peça direcionamento a Deus. Às vezes, os nossos relacionamentos com amigos, com família, estão destruídos porque nós não temos agido conforme a vontade de Deus. A gente age, como nós falamos, de cabeça quente. Não dá. Não dá. Saia da situação. Vai para casa. Fique longe. Se distancie. Reflita, pensa. Seja quanto tempo for. Senão dá ruim. Terceiro, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Irmãos, é muito fácil você falar assim, Deus me conduza, faz uma meditação, ora a Deus, me leve. E quando alguém vem para cima de você? Nessa hora você precisa do Espírito Santo de Deus também, para conduzir você. A gente pede para Deus, Senhor, me usa para falar com aquela pessoa, me usa na igreja, mas Deus também precisa nos usar nesses momentos de conflitos. Deus me capacita nesses momentos de tribulação, lá com meu marido, com a minha mulher, minha esposa na TPM. Me ajuda. Peça para Deus. Eu peço muito para Ele. Ele capacite, Ele capacita. Ele capacita. Não temas, Deus é contigo. Cadeira, viu, Patrícia? Não, mas é verdade, eu peço para Ele. Não estou mentindo, não. Bom, e você segue de perto no meu amor. Então fale amor. Amor. Amor é a expressão de Deus. E essa expressão de Deus, ela vem também através dos nossos atos. A expressão de Deus, o amor, ele vem também através dos nossos atos. Quando você não é um exemplo de amor, quando você não está pronto a sofrer pelo outro. Então, olha, se precisar de mim, eu estou aqui, viu? Conte comigo. Aí o cara te liga lá, olha, estou precisando agora. O que está acontecendo? Olha, o meu marido está o cão aqui em casa. Me socorre. E aí você fala, vou me meter nessa briga? O que eu faço? Mas você não falou que quando precisar era só contar com você? Então tem que aprender a medir as palavras. Então não fale, conte comigo no que precisar. Se você não vai fazer quando a pessoa precisar e você não for socorrer, então nem fale. Nem fale. Então, quando não é exemplo de amor, quando você não está pronto para sofrer pelo outro, quantas pessoas precisam de nós? Quantas pessoas precisam da nossa atenção, do nosso tempo? Isso desgasta a nós, nos traz sofrimento. E a gente não é exemplo de amor quando nós não estamos prontos a sofrer pela outra pessoa. Quando a gente não está pronto a atender às necessidades do outro. Então eu falo de amor aqui, está um dia de chuva. Você fala, irmão, eu te amo, dá um abraço. Você pega o seu carro vazio. O irmão está indo na chuva. Tem uma poça de lama. Você ainda passa com o carro e molha o irmão com a Bíblia na mão. E fala, irmão, vai na bênção.
Vai na bênção. Que amor. Que exemplo de amor é esse? As pessoas podem seguir de perto o amor que você tem. Elas podem ver o amor que você tem. Como ser um exemplo no amor? Se entregar, se doar e não esperar nada em troca. Se a gente for servir a Deus por esperar receber alguma coisa das outras pessoas, a gente não vai servir a Deus. Porque as pessoas vão ser ingratas com você, as pessoas vão esquecer o que você fez, e aí? Você vai parar? Você vai desistir? As pessoas vão cobrar de você. Você vai fazer, e mesmo assim elas vão cobrar de você. E talvez não vão te reconhecer. Mas você está pronto a amar? Está pronto a sofrer? Está pronto a ser exemplo no amor? Próximo. Paciência. Fale, paciência. Capacidade de tolerar o outro, ou também uma situação. A paciência, ela é aplaudida, não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim para mim: nossa, como você é paciente. Como é que você consegue? Quem aqui é paciente? Levanta a mão. Antônio. Então, vocês já ouviram isso, né? Fala, nossa, como é que você consegue ser paciente? Como é que você consegue ser tão tranquilo assim? Quem é que é impaciente? Levanta a mão aí. É isso aí, gente. Impaciente, é muito ruim, né? Ser impaciente, né? A gente consegue ficar parado, tá toda hora se movimentando, tal. Mas a paciência, ela tem a ver com a capacidade de tolerar o outro ou tolerar uma situação. Então, tolerar o outro é aquela pessoa que, ela te dá nos nervos. E você tá lá conversando. Olha, se fosse eu, já tinha largado a mão. Você tá aí ainda? Se fosse eu, já tinha mandado correr. E o paciente não. Ele está tolerando. Ele está lá a todo tempo com ele. E o paciente é aquele que suporta também uma situação. Ele está firme lá na situação. Ele continua. Ele não desiste. Como não ser um exemplo de paciência? Não tolerar o outro. Então, as pessoas podem seguir de perto e ver a maneira que você tolera o outro. Como é que eu não posso, como é que eu não sou um exemplo de paciência? Não tolero situações. Parece que tem um limite. Então, é aquela coisa que fala, olha, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, sou paciente, mas não pode pisar no meu calo. Se pisar, acabou. Então não é paciente. Né? Se tem essa limitação, não é paciente. A paciência, ela vai além desses limites. E como ser um exemplo de paciência? Ouça. Fala assim, ouça. Ouça as pessoas. Deixa as pessoas falarem. As pessoas precisam falar. As pessoas precisam desabafar. Segundo, espere antes de correr. Espere antes de querer resolver. E como eu disse anteriormente, pense antes de falar. E aí, continuando, Paulo ele fala assim, no versículo 11: perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor me livrou de todas. Paulo passou por perseguições, passou por aflições, Paulo sofreu, mas Deus os livrou de tudo. Então, a igreja, ela precisa dessas referências. A igreja, ela precisa de pessoas a quais as outras pessoas possam a seguir de perto. As pessoas precisam ver o quanto Deus está agindo na sua vida. As pessoas precisam ver o quanto Deus ele age através de você para te dar livramento, para te dar transformação.
As pessoas precisam ver que, por mais que você sofra, por mais que você se entristeça, Deus, Ele age através de você. E aí sim, as pessoas vão querer servir a Deus com você. As pessoas vão querer servir a Deus como você. E as pessoas vão continuar a obra de Deus. A obra de Deus não vai parar, ela vai continuar. Porque você vai ser um exemplo, uma referência, porque elas puderam seguir você de perto. Elas não só ouviram, mas elas viram como você viveu. Então você pode dizer, olha, sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Busque por isso, irmão. Se você ainda não pode dizer isso, busque por isso. Deus, eu quero ser o teu imitador, para que as outras pessoas possam me imitar. Não tenha receio em buscar isso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos colocar a Deus, vamos entregar a Deus nossas orações, nosso clamor. Espero que você não tenha se cansado, mas é um privilégio ouvir a palavra de Deus, irmãos. Não é poucas vezes não que acontece isso. Às vezes vou pregar em alguma outra igreja e aí fica o culto lá indo. Aí chega alguém no meu ouvido e fala assim, olha, você pode pregar em 20 minutos? Eu falo, eu posso fazer o quê, né? E a gente vai lá em 20 minutos correndo e prega e vai embora. E sai daqui lá para não sei aonde, longe lá, porque as pessoas não conseguem sentar para ouvir mais a palavra de Deus. Hoje é muito difícil você ir a um lugar onde as pessoas estão prontas a ouvir ensinamentos. E nós precisamos muito aprender sobre a palavra de Deus. E hoje a igreja precisa também aprender a parar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, porque aqui a gente consegue ter essa liberdade, esse tempo, né? E essa disposição de ouvir a palavra de Deus, porque é muito raro isso, Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento. Que o Senhor venha levantar aqui pessoas que sejam seus imitadores, ó Deus. Nós queremos testificar o teu evangelho, a tua palavra, mas antes disso, Deus, nós queremos viver a tua palavra, nós queremos viver o teu evangelho, nós queremos viver o teu ensinamento. Nos ensina a ser bênção na nossa casa, a falar para os nossos filhos sobre Jesus e também a viver contigo, Jesus, para que os nossos filhos vejam o Senhor Jesus em nós. Abençoa cada líder dessa igreja, os pastores, os oficiais, os presbíteros, evangelistas, Senhor, cada líder dessa igreja, cada um que trabalha nessa igreja, cada servo, que cada um de nós possamos ser discípulos de Jesus Cristo, que cada um de nós possamos ser teus seguidores. Nos ensine, Pai, que nossa vida glorifique e exalte o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos ao Senhor, traga a sua oferta, pega o envelope, deixa a sua oferta aqui. Vamos louvar ao nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar.
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o